Nós chamamos Jesus. Nós amamos a sua presença. Obrigado por nos encontrar nessa noite, Jesus. O Senhor não precisava estar aqui, mas o Senhor veio até nós. O Senhor não precisava da nossa adoração, mas mesmo assim o Senhor nos escolheu. De tantos lugares, o Senhor nos escolheu para estar aqui nessa noite. O Senhor não precisa da gente, mas o Senhor escolhe nos deixar fazer parte. Senhor, nós sabemos que se a gente não estivesse aqui, a obra não pararia, o reino não pararia. Mas o Senhor escolheu nos deixar fazer parte do que o Senhor está fazendo. Esse é o nosso pedido, Jesus. Não nos deixe de fora do que o Senhor está fazendo. Não nos deixe de fora do seu mover. Senhor, se eu perder tudo, mas se eu ainda tiver a sua presença, eu já terei de tudo, Jesus. Eu não preciso de nada a não ser a sua presença. Senhor Jesus, se os meus amigos me deixarem, se eu perder meu emprego, se eu perder meu ministério, mas se o Senhor estiver comigo, tá tudo bem eu perder todas as outras coisas, porque eu só preciso do Senhor. Só não me tire as minhas lágrimas, Jesus. Só não me permita perder as lágrimas, perder a paixão, perder a fome por Ti, Jesus. Nós chamamos, Jesus. Amém. E aí, galera, vocês estão felizes? Quem aí tá animado para ver o tema do acampamento? Quem é que tava no acampamento desse ano? Ó, bastante gente. Você não tava? Você não era nem da igreja, né? Ah, é verdade. Esse ano você vai, pô. Queria começar mandando um abraço para os meus amigos palmeirenses. Se tem alguém assistindo aí. Um abraço, Pastor Pablo, inclusive. Um abraço, Pastor Pablo. Eu tava meio nervoso, mas agora que o jogo já acabou, eu tô tranquilo. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, né? Era isso que você ia cantar. Amém, galera? É muito louco, eu tava pensando, né? Eu nunca preguei... Vocês podem se assentar, perdão. Esqueci. Eu nunca preguei em um espaço de tempo tão curto assim. Então, é muito difícil. Eu fiquei pensando, meu Deus, como é que Deus vai falar algo assim tão rápido para mim? Porque eu preguei em setembro, preguei em outubro, e agora eu estou tendo a oportunidade de pregar em novembro de novo. Amém. Meu Deus. Amém. Mas, tipo, eu pregava em fevereiro, e depois eu só ia pregar lá em setembro de novo. Então, tipo, eu tinha bastante tempo para preparar uma palavra que era gigantesca, assim, um megazord de palavras que eu recebia do Senhor. Só que agora eu estou pregando todo mês, então fica muito... A minha cabeça não consegue entender, assim, como que eu vou conseguir uma palavra tão rápido, uma palavra que consiga edificar os corações, assim, tão rápido. Mas aí... Eu estava pensando hoje em algo que eu falei no último culto que eu preguei mês passado, perdão, que eu citei a Abraão, né? Porque quando a gente lê a Bíblia lá em Gênesis, parece que Deus fala com Abraão toda hora, né? Por causa que fala no capítulo 15, aí fala no capítulo 16, 17. Só que quando a gente para estudar de fato e ver uma ordem cronológica dos fatos, Deus fala com Abraão em um ano. Depois passa muito tempo sem falar com Abraão, e aí Deus fala de novo. Só que Abraão, durante todo esse tempo, continuou fazendo sempre a mesma coisa, sabe? Então, a primeira coisa que eu queria liberar sobre vocês é que Deus não precisa ficar falando todo o tempo o que você tem que fazer. Apenas permaneça na última coisa que Ele falou. Apenas permaneça na palavra dEle que é fiel. Amém? Estou nervoso. Está sendo muito difícil para mim hoje. Eu montei a palavra agora de tarde, completamente nervoso, mas vai ser legal.
E curiosamente, eu falei, né, que eu não sabia o que eu ia falar, mas aí eu estava vendo todas as minhas anotações lá, que eu anotei durante esses anos, e eu consegui juntar tudo aquilo que eu tinha anotado, então acho que eu vou conseguir entregar algo bem legal aqui. Mas antes de tudo, vamos orar, amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui na sua presença. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nós, obrigado por tudo que o Senhor tem feito no Open House, no House Team. Obrigado por todos que estão aqui nessa noite, Jesus. Que o Senhor possa entregar uma semente ao coração deles, que a minha incapacidade, que a minha dificuldade aqui não atrapalhe aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Nós cremos que o Senhor é caminho e vida, mas nós também cremos que o Senhor é verdade. Se revele hoje através da sua verdade. Repita assim comigo: Senhor Jesus, mude a minha vida. Eu nunca mais quero ser o mesmo. Mais alto, House Team, vamos. Senhor Jesus, mude a minha vida. Eu nunca mais quero ser o mesmo. Agora sim, galera. Poxa vida. Amém? O título da minha mensagem é O Coração do Noivo. Eu quero que vocês abram em Apocalipse 4. Yes. Alguém pode pegar uma aguinha para mim? Por favor. Amém? Vocês abriram? Quem aí está com Bíblia? Ih, vamos trazer Bíblia, hein, Rostinho? E aí, Val? E aí, Val? Ó, o Open House está de Bíblia aqui, hein? Não queria falar nada, não. Não que isso seja uma disputa, mas estou brincando. Apocalipse 4, 1. Depois dessas coisas olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi era como de trombeta, ao falar comigo disse: suba até aqui e lhe mostrarei as coisas que devem acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me achei em espírito, eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. Versículo 3, e esse que estava sentado no trono era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e nele estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente, que era semelhante a um leão, O segundo era semelhante a um novilho. O terceiro tinha um rosto semelhante ao de ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia, quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso nem de dia e de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está assentado no trono, ao que vive para todo sempre. Os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, honra e poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Amém? A primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que existe alguém no trono. Amém? O trono nos céus não está desocupado. Existe um homem nesse trono, um humano nesse trono, porque Deus se fez humano e quando ascendeu aos céus novamente, ele ainda ficou com a aparência de humano nele. Então, um Deus homem, um homem Deus, com marcas nas suas mãos, está sentado no trono. E ele não está lá somente porque ele é
o Filho de Deus somente porque ele morreu numa cruz, mas porque ele está lá porque ele é digno, amém? E quando nós nos deparamos com essa revelação de que existe alguém no trono que ele é digno, qual a nossa única resposta possível? É assim como os seres viventes e os anciões dizer: Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Não existe outra resposta a não ser se curvar, se prostrar e gastar a nossa vida aos pés dele. É muito claro para mim que sempre quando Deus aparecia para algum homem, sempre, por exemplo, Moisés, quando apareceu para Arão, quando aparece para Davi, todos esses homens que viram a glória de Deus, eles imediatamente vão, sabe? Eles imediatamente se prostram e mudam completamente quem eles são. Então, não tem como você ter uma revelação de Deus, ter uma revelação de Jesus e não mudar completamente quem você é. Não tem outra ação possível a não ser se prostrar e gastar a sua vida diante da dignidade dele, amém? Então, quando nós tratamos de escatologia, a gente não pode se esquecer de que nós estamos primeiramente falando sobre a fascinação por um homem glorioso que está sentado no trono, e que esse homem aparece em toda a Bíblia. Então, quando nós falamos de escatologia, a gente não pode primeiramente pensar que são apenas eventos ruins que vão acontecer no final do tempo. E aqui eu não estou falando do que você crê que vai acontecer, eu estou falando do que a Bíblia está falando, e a Bíblia, quando se trata do Apocalipse, ela fala exclusivamente sobre um reencontro do noivo com a sua noiva, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar do desejo ardente que Jesus tem por nós. Abre comigo em Salmos 2, Salmos 2, 12. Tá legal até aqui? Vocês estão gostando? Uau. Salmos 2, 12. Deixa eu abrir aqui. Eu pedi para vocês abrirem, mas esqueci de abrir. Dá um glória aí, Raulstinho. Não estão prestando atenção, hein? Peguei. O Valdo vai dar bronca no grupo. Salmos 2, 12. Beijem o filho para que ele não se irrite, e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Todos os povos, enfim, olharão para ele com grande afeição, e enquanto ele arde de desejo pelas nações, se tornará o desejado de todas as nações. Sabe, aqui ele fala, é muito claro quando esse salmo foi escrito por Davi, ele fala: beijem o filho para que ele não se irrite, e não pereçam no caminho. Aqui ele está falando claramente de uma devolução das afeições, porque bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Como eu disse, o Senhor arde em desejo por nós, Ele arde em desejo pela sua noiva. Quando eu orei no início, eu falei que o Senhor não precisava ter nos escolhido. Sabe, se a casa do Pai não existisse, se o Open House não existisse, se o House Team não existisse, para o Senhor, para o reino, as coisas iam continuar acontecendo, mas o Senhor escolheu para que nós estivéssemos aqui nessa noite. Então é muito justo da nossa parte devolver essa afeição a Ele. Então esse Deus que deseja toda a terra, Ele também é um Deus que deseja apenas um. Ele é o Deus que deseja a terra, mas deseja te conhecer profundamente. Ele deseja estar ao seu lado. Abre comigo em João 17, nós vamos ler um pouquinho hoje, um pouquinhozinho. João 17, 1. João 17 é o meu capítulo favorito da Bíblia. Eu fui extremamente tocado por esse capítulo quando eu conheci ele. E eu lembro que era 2023, eu tinha acabado de entrar na igreja. Aí eu comprei um livro que falava sobre conhecer Jesus e citou explicitamente João 17. Eu até
Fico meio desconfortável de falar que eu começo a chorar, eu não gosto de chorar. Mas é muito louco como esse capítulo mudou a minha história, assim. Só que eu nunca preguei sobre isso. Porque, sei lá, acho que eu nunca quis colocar para fora algo que o Senhor falava exclusivamente comigo, mas eu acho que hoje chegou o momento. João 17, o coração do noivo. Só dando um contexto aqui para vocês, João 17 é antes da crucificação de Jesus, é antes da ceia. Eles estão todos reunidos numa casa e Jesus começa a orar por eles, né? É o único momento da Bíblia em que nós lemos, nós vemos exclusivamente uma conversa de Jesus com Deus Pai, do Deus Filho com Deus Pai, através do Deus Espírito. Então, é muito profundo, porque é como se a gente entrasse numa conversa da Trindade, sabe? Vocês conseguem entender isso? É a única parte da Bíblia em que nós vemos diretamente Jesus falando com Deus. E não era somente Jesus falando com Deus. Jesus estava orando para Deus por nós. Jesus ora por nós nesse capítulo. E tendo esse entendimento, vamos ler ele. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Presta atenção nesse versículo. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vocês pegaram? A vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviastes. É por eles que peço, não peço pelos do mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, guarda-os em teu nome, que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na sua verdade. Não peço somente por eles, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes transmiti a glória que me destes, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu esteja, também estejam comigo os que me destes, para que vejam a glória que me conferistes, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei, a fim de que o amor que me amaste esteja neles, e neles eu esteja. Sabe, vocês conseguem entender o quão profundo é isso? Jesus, ele
no versículo aqui ele fala: eu não peço somente pelos meus discípulos, mas eu peço também por aqueles que vierem a crer em mim. Isso, quem veio a crer em Jesus? Nós. Então Jesus ora exclusivamente por nós, mas ele ora para que nós sejamos um com ele, assim como Jesus é um com o Pai. E é muito interessante que nos versículos 24 ao versículo 26, eles revelam 3 anseios muito claros do coração de Jesus e que nós precisamos começar a entender. Ele deseja que nós desejamos dele, e que onde ele está, contemplamos a sua glória e o amemos como o Pai o ama. Ou seja, ele deseja que nós estejamos com ele onde ele está, que a gente contemple a sua glória e que a gente ame o Pai como ele o ama. Então, antes de Jesus ir para a cruz, ele basicamente fala: Pai, se eu for para a cruz, então deixa a minha noiva vir comigo, sabe? É o desejo que eu tenho, e eu oro para que eles também tenham esse desejo, que eles possam estar comigo não somente na glória, mas no sofrimento. Então, basicamente, se a gente olha para a cruz e somente agradece por Jesus ter sido morto em nosso lugar, nós estamos sendo basicamente Barrabás, sabe? Porque a cruz, Jesus não somente substituiu a gente, Jesus quer que a gente esteja com ele junto da cruz, porque a cruz não foi somente uma substituição. Deus chama para que a gente partilhe junto desse sofrimento com ele. E sinceramente, nada acelera mais meu coração do que estar em concordância com Deus. E conforme eu vou estudando essas palavras, esses desejos, é como se todas as acusações, todos os sofrimentos, tudo que acontece comigo, é como se tudo perdesse o seu valor, sabe? De repente, eu perder algum amigo não tem tanto valor, porque eu entendo que isso é fazer parte do que o Senhor está fazendo, sabe? Se de repente eu perco o meu trabalho, é porque eu estou fazendo parte do que o Senhor está fazendo, sabe? Então, quando a gente começa a andar em unidade com o Senhor, todas essas outras coisas passam a perder o seu valor. Então, basicamente, estar em concordância com o Senhor, estar em unidade com o Senhor, é entender o desejo do coração dele. E Jesus deseja isso da gente. Ele escreve assim: mentiras sobre o meu propósito de criação perdem o poder de permanecer à medida que eu me torno confiante no desejo de Deus de ficar perto de mim. Eu descubro que os desejos de Jesus por mim são maiores do que a minha desonra, e a sua habilidade de me trazer para perto desses desejos e de me mudar pela sua glória é maior que a minha fraqueza. Nisso a minha alma encontra descanso e a minha visão se torna clara. Então a promessa não é que a gente vai ter um descanso, não é que a gente vai ficar isento de sofrimento, mas é que a gente vai encontrar descanso diretamente na concordância dos desejos de Jesus. Então, é contemplando a glória de Cristo, pela fé que somos espiritualmente edificados nesse mundo. Porque quando nós contemplamos a sua glória, a vida e o poder de fé crescem cada vez mais. E é pela fé que nós crescemos em amor a Cristo. Então, se a gente deseja viver essa paz, se a gente deseja viver essa fé, e se a gente deseja estar em constante alinhamento com o Senhor, nós precisamos contemplar a glória do que o Senhor está fazendo pela fé. E neste desejo nós precisamos viver e morrer para isso. Na glória de Cristo, todos os meus pensamentos e desejos se alinham. E quanto mais eu vejo a sua glória, mais as belezas pintadas desse mundo murcharão aos meus olhos, e serei mais crucificado para esse mundo. Elas se tornarão para mim como algo morto e podre, impossível para eu desfrutar. Sabe, vocês conseguem entender essas palavras? Eu peguei muitos textos de livros, porque eu gosto de recitá-los. Então, basicamente, conforme a gente vai contemplando, conforme a gente vai aprendendo, conforme a gente vai estudando, a gente passa a entender o real desejo do noivo, o real coração do noivo. E aí, acabou. Foi mal, que eu fico nervoso, eu preciso fazer algo para descansar. Corta essa parte, não posso não.
Então, voltando a falar um pouco de escatologia, a estratégia do fim dos tempos é revelar o esplendor de Jesus, da forma em que a nossa paixão por Ele e as obras de fé serão espontaneamente produzidas em nós. Então, que nós possamos vislumbrar essa preparação gloriosa de que Deus está fazendo. Sabe, eu creio muito que Deus está nos preparando para viver essas coisas. Sendo honesto com vocês, eu acredito que vai demorar um pouquinho para Jesus voltar ainda, mas eu creio que nós já estamos vivendo tempos em que estamos sendo preparados para essa volta. E, sendo muito honesto com vocês, é muito importante estudar a escatologia, muito mesmo, porque se não tivesse Apocalipse, qual seria o fim de estarmos aqui? Sabe, vocês conseguem me entender? É muito importante nós sabermos o final de tudo. Óbvio que existem coisas que só serão reveladas no final, existem coisas que nós não saberemos, nós não conseguiremos entender, mas é muito importante nós termos uma ideia. Eu sei que em Tessalonicenses fala que quando Paulo estava falando sobre o fim dos tempos, ele é perguntado, sabe, quando que vai acontecer essas coisas? Na verdade, em Mateus 24, os discípulos perguntam para Jesus quando que vai acontecer essas coisas, e Jesus fala que isso somente o Pai sabe quando vai acontecer, mas que aos filhos da luz serão revelados. Não exatamente quando, mas como essas coisas vão acontecer. Então, amigos, estudem escatologia, sabe? É muito importante. Vocês não precisam ter medo de Jesus voltar, tá bom, galera? Quando Jesus voltar, tudo vai ser mais legal. Amém? Abre comigo em Hebreus 10, 25. Falei que a gente ia ler bastante, né? Quem aí sabe quem escreveu Hebreus? Caraca, vocês estão bons, hein? Foi ele lá que falou, ó. Ninguém sabe. Perdeu. O Open House não abriu a boca. Vamos ter que fazer um estudo aí, uma escola bíblica. Hebreus 10, 25. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Essa palavra admoestações, vem do grego parakaleo. Parakaleo, o que fala? Você sabe? Enfim, é isso aí. E essa palavra significa chamar para perto, convocar, dirigir-se a, falar a, recorrer a, apelar para. Pode ser feito por meio de exortação, solicitação, conforto ou instrução. Rogar, solicitar, pedir, consolar, encorajar e fortalecer por meio da consolação. Confortar, encorajar, fortalecer, exortar, confortar e encorajar. Instruir e ensinar. Então, basicamente, aquilo que Jesus pede em João 17, 21, para que todos sejam um, assim como eu sou um com o Pai, é basicamente isso aqui que eu acabei de falar. Sabe, a vida em comunidade nos corrige, nos instrui e nos encoraja a nos preparar para o dia do Senhor que se aproxima. Então, antes de tudo isso aqui funcionar, antes do meu ministério funcionar, antes do Open House, antes do House Team, antes da igreja funcionar, a nossa vida em comunidade tem que funcionar. E sabe, sendo muito sincero, é muito difícil ter uma vida em comunidade ideal. Eu sei que em Atos 4, a gente estava tendo enraizados. Aí eu falei assim que a gente estava lendo, né? E cara, Atos 4 eu acho que é o sonho de qualquer comunidade, porque as pessoas literalmente vendiam as suas casas para ajudar os pobres, sabe? E hoje é algo impossível de se pensar. Então, se esse é um marco zero da vida em comunidade, hoje a gente deve estar em -5, sabe? De tão distante que a gente está disso. Então, a vida em comunidade, a vida de igreja, ela vem antes de tudo, e é isso que exclusivamente nos prepara para quando o dia do Senhor chegar. Amém? Então, antes do sacerdócio funcionar, a filiação tem que funcionar.
Em Coríntios 1:4, Paulo descreveu os apóstolos como servos de Cristo, despenseiros dos mistérios de Deus. Paulo ficou cego na estrada de Damasco pela radiante glória e declarou em Efésios 3:8 que a graça foi concedida a ele para que ele pregasse aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Então, agora eu vou ler uma série de testemunhos, posso falar, desses apóstolos que literalmente viram a glória de Deus e mudaram não somente a sua vida em comunidade, não somente a sua vida pessoal, mas mudaram literalmente a sua vida com Deus. Paulo, ele acreditava que Deus existia, só que ele não acreditava em Jesus, e a partir da revelação de Jesus, ele muda tudo, e ele passa a ser um dos maiores nomes, se não o maior nome depois de Jesus do Novo Testamento. Pedro foi testemunha ocular da majestade de Jesus na transfiguração, e ouviu a voz do céu declarar: este é o meu filho em quem me comprazo. João viu Jesus em sua ressurreição, a sua glória ascendente, e caiu aos seus pés como um homem morto. Cristo é a própria sabedoria e poder de Deus, ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a palavra que se fez carne, a plenitude da divindade em forma corpórea. Em Jesus nós encontramos todos os mistérios de Deus e do homem. Então, em Jesus, nos desejos do noivo, nós finalmente conseguimos entender o que de fato nós viemos fazer nessa terra, o que de fato é o nosso propósito. Então, quando nós entendemos o desejo do noivo, o desejo do coração do noivo, todas as coisas são reveladas a nós. Nós passamos a se deleitar, a ter todas as nossas afeições diretamente relacionadas ao Senhor. Então, este pequeno grupo de apóstolos transformou o mundo antigo, virando de cabeça para baixo com a sua corajosa proclamação do Evangelho de Cristo. Cidades tremeram diante da exposição desse grupo desorganizado de homens judeus que tinham estado com Jesus. Atos 17, do 6 ao 7, dá uma imagem clara disso em Tessalônica. Mas os judeus ficaram com inveja e, tomando consigo alguns homens, arrastaram Jason e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, gritando: esses homens que têm agitado o mundo chegaram também aqui. Todos esses procedem contra os decretos de César, dizendo haver outro rei Jesus. Isso está lá em Atos 17, 5 ao 7. Então, as pessoas daquela cidade, elas estavam com medo por duas razões: pela mensagem e pelos seus efeitos. A mensagem do Evangelho, a mensagem das boas novas, elas são tão verdadeiras que elas têm o poder de imediatamente mudar toda uma cidade, sabe? O medo dos governantes não era do dinheiro de Paulo, não era da influência política de Paulo, não era que Paulo causasse uma revolução. Eles tinham medo exclusivamente da palavra do Senhor, porque eles sabiam que isso podia mudar tudo, porque as boas novas é literalmente anunciando a todos esses povos que existe outro rei, sabe? Existe um rei que está sentado no trono, e o seu nome é Jesus, e ele é o Senhor da glória ressuscitado. Nossa, falei muito agora, hein? Caraca. Vocês estão gostando? Tá legal? Estou quase acabando. Foi muito difícil para mim montar essa palavra. Mas é muito louco, né? Eu pensei que o Senhor não ia me dar nada. De repente estava tudo na minha mão. E eu nem sabia. Então, o Senhor está à procura de testemunhas fiéis que proclamem essas virtudes do seu Filho. O Espírito ainda está chamando mensageiros que irão despertar a igreja para as riquezas da glória de Cristo e terão respostas aos ataques enganosos do maligno. Sabe, então, eu não sei se vocês perceberam, mas a mensagem que eu estou trazendo hoje, ela vai se repetindo. Que eu quero deixar muito claro que todos os nossos desejos, todos os nossos anseios, todos os nossos medos, eles serão suficientemente deleitados em Jesus, sabe? Não existe outra forma de você encontrar o seu propósito, de você encontrar o seu prazer, se não for em Jesus. Então, existe um convite muito claro de Jesus. Jesus deseja estar conosco, mas será que a gente realmente deseja estar com Ele? Será que a gente realmente deseja pagar o preço de estar na cruz junto com Ele? Ou será que a gente só quer ter sido substituído na cruz e ser como Barrabás,
que foge após isso. Eu sinceramente eu não consigo pensar em um privilégio maior de fazer parte do que Jesus está fazendo, sabe? Quando eu olho para o Open House aqui, é muito difícil entender o que Deus está fazendo, mas a minha única oração é: Senhor, não me deixe sair disso aqui, sabe? Não me deixe largar, não me deixe abandonar o barco. Me ajude a permanecer, porque eu sei que o Senhor está fazendo algo, ainda que demore, ainda que os nossos olhos parece que não está acontecendo nada, parece que a gente está regredindo. Eu sei que o Senhor está fazendo algo, e o Senhor vai honrar aqueles que permanecem. Abre comigo em Malaquias 1:6. Deixa eu abrir aqui também, que se eu vou ler aqui. O Simon e a Durt, eu não sei onde eles estão, se eles quiserem subir. Malaquias 1:6. Na Bíblia de vocês tem Malaquias? É o último versículo antes do Novo Testamento. Último capítulo, perdão. Abriu aí? Amém. Aqui no meu está um título: O Senhor reprova os sacerdotes. Versículo 6 diz assim: O filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam: em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem um sacrifício a um animal, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 9. E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus para que Ele nos conceda sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que é favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo para que não acendessem em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Mas desde o nascente sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares que lhe é queimado incenso e são trazidas as ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês estão profanando o meu nome quando pensam que a mesa do Senhor é impura e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem: que canseira, e torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Oferecem animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que vou aceitar isso? Diz o Senhor. Maldito seja aquele que tem um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou um grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Dando um contexto, o povo daquela época estava oferecendo animais impuros ao Senhor. Eles tinham animais saudáveis, só que eles escolhiam dar ao Senhor os animais coxos, os animais que tinham algum defeito. E eles perguntavam: Senhor, o que temos feito de mal ao Senhor? Por que o Senhor não nos abençoa? E a resposta é clara de Deus. Deus fala: vocês estão me dando metade daquilo que vocês têm, sabe? Vocês poderiam estar entregando mais, vocês poderiam estar me dando mais, mas vocês não estão dando aquilo que é devido. Então é muito claro o que o Senhor quer nos trazer essa noite. Ele tem um desejo de estar conosco. Só que nós precisamos dar uma resposta a esse desejo. Ou nós podemos ser igual esses homens que eu li, que entregaram tudo diante do Senhor, ou nós podemos ser igual esses homens que o profeta Malaquias descreve, que entrega somente metade daquilo que eles têm. Entregam o que não é digno do Senhor. Então, vocês podem se colocar de pé. Eu quero que nesse momento
vocês façam uma oração muito sincera, sabe? O desejo do coração de Jesus é que nós estejamos com Ele, não só nas coisas boas, não só na alegria, mas também que a gente esteja na cruz junto com Ele, também que a gente esteja no sofrimento junto com Ele. Eu não sei a vida de cada um aqui, eu conheço muito pouco vocês, mas eu sei que hoje a gente pode mudar isso. Eu sei que hoje a gente pode dar uma resposta muito clara. E dependendo da velocidade da nossa resposta, o mais rápido que a gente puder responder: Senhor, eis-me aqui, eu quero estar com o Senhor nos momentos bons e nos momentos ruins. Eu sei que mais rápido as coisas vão acontecer, sabe? Eu não posso prometer bênçãos para vocês, mas o que eu posso prometer é que vocês terão um amigo fiel. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por essa mensagem. Obrigado por deixar claro o desejo do seu coração. Mais uma vez, Senhor, o Senhor não precisava da gente. O Senhor não precisava que nós estivéssemos com o Senhor. O Senhor poderia, num estralar de dedos, resolver tudo o que está acontecendo nessa era. Mas o Senhor escolhe que a gente faça parte daquilo que o Senhor está fazendo. Senhor, nós não oramos por bênçãos, nós não oramos por templos cheios, nós não oramos para sermos reconhecidos, nós oramos exclusivamente por uma coisa: estar com o Senhor todos os dias da nossa vida. Senhor, nós sabemos que nós podemos provar da vida eterna nessa vida. João 17:3, e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Senhor Jesus, o desejo do nosso coração nessa noite é Te conhecer. Se revele a nós. Assim como o Senhor orou para que nós estejamos em unidade, esse é o nosso desejo. Nós não queremos que o Senhor seja um conosco, mas nós queremos ser um com você. Nós queremos estar contigo todos os dias da nossa vida. Nós chamamos, Jesus, nós chamamos. Amém.